queridos, queridas, amados e amadas, tudo bem com vocês? Obviamente que é uma pergunta um tanto quanto retórica, mas enfim, eu sempre vou fazer porque no fundo do meu coração, de fato, eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, todos estejam dentro das suas casas, mantendo obviamente as medidas de isolamento social que infelizmente nesse momento são necessárias para a nossa segurança e principalmente aí para a nossa saúde, Então, espero que esteja todo mundo bem e que mais cedo ou mais tarde, aí, quem sabe, espero que mais cedo possível, nós possamos estar saindo dessa situação e possamos estar aí de novo dentro da sala de aula. Mas enfim, então, espero que estejam todos se cuidando. Mas enfim, quem fala com vocês de novo, tá? Professor Matheus Jobach, e vou estar aí hoje dando continuidade às nossas aulas de história, dando continuidade aí ao conteúdo em relação aos nossos módulos. E hoje a gente vai falar do Brasil no tempo das regências, ou seja, o Brasil entre 1831 e 1840. Porque na nossa última aula, a gente viu justamente o período em que Dom Pedro I governou o Brasil, entre 1822 e 1831. Até o período lá, da independência, quando ele chega e fala, independência ou morte, vamos lá, o Brasil ficou independente, tem o primeiro reinado, Dom Pedro governa, um período conturbado da nossa história, porque Dom Pedro não conseguiu dar tranquilidade, digamos, ao Brasil. Nem mesmo uma tranquilidade política, no sentido de que ele não conseguiu consolidar as bases do Império, ao mesmo tempo também que ele não consegue dar tranquilidade econômica, porque ele também não conseguiu consolidar as bases da economia brasileira. Como vocês sabem, a gente estava falando, a gente não tinha encontrado ainda um novo produto de exportação que de fato tivesse uma importância grande no cenário internacional. A industrialização não era incentivada, a gente ainda vivia muito de uma economia agrária, sendo que a gente não tinha, por exemplo, um grande produto naquele momento. O açúcar em decadência por causa da concorrência com o açúcar das Antilhas, ao mesmo tempo, o ouro já acabando, porque o ouro no Brasil não vinha em grande quantidade, era o nosso chamado ouro de aluvião, e ao mesmo tempo também a gente ainda tem o problema do café que estava começando, O café ainda não era aí um produto de larga exportação, não era um produto de grande destaque no cenário internacional. Então, por isso, a gente encontra o Brasil capengando economicamente no início ali do segundo reinado, no início do primeiro reinado, da regência, até mesmo no início do segundo reinado. E politicamente, se a situação era ruim, com um rei português que havia feito a independência, imaginem como é que vai ficar a situação agora em que o rei é um menino de 5 anos. É um menino. Chama de imperador menino, o rei menino. Nessa foto aí a gente vai ver justamente ele já tomando posse, já com seus 14 anos de idade, mas ele já tinha a promessa de ser rei com 5. O pai dele abdicou e voltou para Portugal e deixou ele aqui. Claro que ele representava a aliança política que selaria a paz. Por quê? Porque um dos motivos pelo qual Dom Pedro não consegue dar tranquilidade política ao Brasil é justamente o fato de que ele era português. Então, como ele era português, sempre havia um conflito de interesses entre os brasileiros e os portugueses, porque nem sempre eram os mesmos interesses. Em alguns momentos, inclusive, havia um sentimento anti-lusitano aqui, ou seja, um sentimento anti-português. Então, o menino selaria essa paz com os grandes latifundiários, com os grandes aristocratas, aquele jovem rapaz de olhos azuis e cabelos loiros, mais europeu do que ele, impossível, mas Dom Pedro II era um europeu nos trópicos, porque ele tinha toda a aparência europeia. Alto, loiro, naquele momento ainda não se sabia que ele era alto, mas alto, loiro, olhos azuis. O menino austríaco, a mãe era austríaca, então o menino totalmente austríaco, nada de português, nada de latino, e também nada de brasileiro. Mas nasceu aqui, foi criado aqui. Na certidão de nascimento dele estava Brasil, não estava Áustria, não estava Portugal, estava Brasil. Então, esse menino era justamente a paz que era necessária daquele momento em consolidação do Império. Não estou falando que ele era um caminho inevitável, não é isso. Estou falando que para aqueles que queriam que o Império se consolidasse, que se mantivesse a monarquia,
o menino era a figura perfeita para isso. E ele nem sabia disso ainda, porque ele só tinha 5 anos de idade. Mas a situação ainda piora bastante antes de fato do menino conseguir tomar o trono, porque as forças políticas atuantes dentro do Brasil, em determinado momento, vão tentar fazer com que o poder dele seja minado. A gente vai estudar isso e tem algumas particularidades muito interessantes durante esse período regencial. Antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje. Hoje eu estou gravando essa aula, 10 de maio, né, Dia das Mães. Estou gravando cedo. Vamos lá. 10 de maio de 1940. É o dia... Está muito falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né, porque teve a rendição da Alemanha no dia 7 e tudo mais. No dia 10 de maio de 1940, Winston Churchill assumiu como primeiro-ministro da Inglaterra, né, após o Neville Chamberlain renunciar. O Chamberlain, que foi uma pessoa que teve uma atuação tanto quanto contestada no contexto da guerra, o Winston Churchill assume, e o Churchill aí vai criar uma inimizade muito grande com Adolf Hitler, e vão ser aí 2 grandes adversários, né? O Churchill dizia, se o Hitler entrasse no inferno, ele faria uma saudação ao diabo na Câmara dos Comuns. Ele está querendo dizer isso, que tipo, entre o Hitler e o diabo, ele escolhe o diabo. Então, eles tinham ali as suas rugas, e o Hitler costumava chamar o Churchill de velho bêbado. Mas quem ganhou foi o Churchill. Em 1962, 10 de maio também, foi pela primeira vez, não tem nada a ver com guerra agora, só porque eu achei interessantíssimo. 10 de maio de 1962 foi publicado pela primeira vez pela Marvel Comics, a primeira edição do Incrível Hulk. Mas enfim, então por que a gente fala Brasil no tempo das regências? Queridos, o que é um regente? Um regente é alguém que guarda o trono. Ele não é o rei, tá? Ele não tem a autoridade do rei. Ele só está ali guardando o trono até que de fato o rei possa de novo assumir, por algum motivo. O rei pode ter viajado, o rei pode ter morrido, o rei pode, né, qualquer outra coisa. Quando Dom Pedro normalmente saía, Dom Pedro I saía do Rio de Janeiro, ele deixava como regente a Leopoldina. Então, até que de fato ele retornasse. Então, você tem ali pessoas que vão guardar o trono, enquanto Dom Pedro II é menor de idade. Lembrando sempre que como tutor de Dom Pedro II ficou José Bonifácio. José Bonifácio, né, o pai da independência, o cara que articulou tudo isso junto com a Maria Leopoldina e o Dom Pedro I. Ele acaba sendo escolhido como tutor, né, do menino. Dom Pedro e ele tinham tido mais brigas, então quando coloca-se ele como tutor, é meio que os dois ali selando a paz, né, os dois ali fazendo finalmente as pazes, tanto Dom Pedro quanto o José Bonifácio. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é a reorganização política que o Brasil sofreu durante esse período regencial. A gente organiza esses 3 grandes partidos que disputaram a política do Brasil durante as regências, tá? Durante o primeiro reinado, eram basicamente 2 partidos. De um lado, o Partido Português, né, sempre ali apoiando Dom Pedro I, e do outro lado, o Partido Brasileiro, que em alguns momentos aí, inclusive, se encontrava como oposição a Dom Pedro I, tá? Mas aí, logo depois da renúncia do imperador, essas reorganizações políticas formaram 3 grandes partidos. De um lado, os liberais exaltados, liberais radicais exaltados. De outro, a gente tinha os liberais moderados. E por último, a gente tinha aí um outro partido, que eram os restauradores. Esses 3 partidos disputaram o cenário político do Brasil. Os liberais exaltados eram chamados farroupilhas, tá? Farroupilhas numa alusão, né, a um farrapo. Na verdade, farrapo ele pode significar algumas coisas, né, como, por exemplo, um pano velho, um trapo, alguma coisa assim. Então, eles se designavam farrapos. Era um partido principalmente lá do Rio Grande do Sul. Ou também pode vir a designação de farroupo, que é um porco pequeno. Isso também significando isso. E aí esses farroupilhas, né, eu vou explicar, porque você deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida na Guerra dos Farrapos. Eu vou falar por que eles também utilizavam esse termo aqui, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, só os liberais exaltados se chamam farroupilhas, em relação a panos velhos e tudo mais. E aí esses farroupilhas, eles tinham algumas posições políticas, né? Como, por exemplo, aí a defesa do sufrágio universal masculino,
Lembrando que o voto durante o Império, lembra, era censitário, tinha que comprovar lá os contos de réis mensais, defendiam o sufrágio universal masculino, ou seja, que todos os homens pudessem votar, defendiam o fim do poder moderador. É interessante, inclusive, eu falar do poder moderador, porque entre 1831 e 1840, o poder moderador não podia ser utilizado no Brasil. Por quê? Porque o poder moderador era de uso exclusivo do imperador. Se não tem imperador, o imperador é um menino que não está no trono, o regente não pode usar o poder moderador, não é dele, é só do imperador. Então, enfim, mas desejavam o fim do poder moderador, buscavam aí, de certa forma, um incentivo à indústria, ao mesmo tempo que em alguns setores, não eram todos os setores dos farroupilhas, somente alguma parte ali do partido defendia o abolicionismo, ou seja, o fim da escravidão. Então, esses aí eram chamados liberais exaltados, né? Os farroupilhas defendiam essas reformas mais profundas no Estado brasileiro, né? Defendiam uma parada um pouquinho mais forte. Já os liberais moderados até defendem em alguns momentos algumas reformas estatais, mas eles não chegam a ser tão radicais quanto os liberais exaltados, né? Eles eram chamados também de chimangos, né? Justamente porque eles eram associados a uma ave, né? Chimanga é uma ave, que a gente chama de ave de rapina. Então, eles eram associados a essas aves, e esses chimangos, né, na verdade, os liberais moderados, eles defendiam aí uma autonomia das suas províncias, né? Ou seja, que as províncias do Brasil não ficassem mais dependentes do Rio de Janeiro, porque a política imperial era muito centralizadora, né? Todas as decisões, todas as mudanças, tudo tinha que partir exclusivamente do Rio de Janeiro. Eram os antigos, né, partidários do Partido Brasileiro, aquele lá do primeiro reinado ainda, a galera migrou para os liberais moderados, e aquilo que eu botei aqui, eles não buscavam grandes reformas, né? Na verdade, não defendiam, por exemplo, o fim do poder moderador, nada disso. Só defendiam em algumas formas aí também algumas mudanças, estruturas em relação ao voto, ao mesmo tempo que defendiam a autonomia das províncias. Já os restauradores, né, por último, que eram chamados também... Calma aí que eu botei a tinta errada. Que eram chamados também caramurus. Por que caramurus? Porque caramuru era o termo que você dava ao português, tá? Ou não só ao português, qualquer europeu que vivesse aqui no Brasil se costumava chamar de caramuru, né? Era uma forma até mesmo pejorativa, né, de você se referir a essa galera. Existiam várias coisas que se referiam a caramurus, né? Por exemplo, é um peixe que você tem na Amazônia, ou, enfim, aos... Na verdade é o peixe, né? Caramuru é um peixe, mas aí acaba sendo um termo designado aos europeus. Enfim, então esses caramurus, esses restauradores, eles defendiam aí justamente a defesa do status quo, ou seja, que a situação se mantivesse, né? Eles defendiam aí a manutenção do império, a manutenção do centralismo político, né? De que todas as decisões continuassem aí passando, obviamente, pela figura do Rio de Janeiro, né? Da capital do império. Inclusive, alguns desses caramurus chegavam a pedir o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. Esses restauradores aí desejavam que Dom Pedro I retornasse ao Brasil e tivesse os seus poderes restituídos. Então, por um motivo óbvio, né, você pode entender que se os liberais moderados eram os antigos membros do Partido Brasileiro, os restauradores são os antigos membros do Partido Português. Então a gente tinha esses três grupos políticos aí disputando as atenções desse jovem rapaz que está aí para vocês com os seus ainda 5 anos de idade. Esse jovem rapaz, né, na época, tutelado pelo José Bonifácio, mas ele vivia com essas aves aí de rapina perseguindo a sua cabeça para justamente fazer com que ele favorecesse algum desses grupos quando de fato chegasse ao poder. A gente vai ver já como é que isso acontece. A pergunta que você deve estar se fazendo é, tudo bem, professor, essa galera vai ficar disputando politicamente, querendo ali, né, fazer a cabeça do imperador, do menino, né, tipo, seja liberal exaltado, seja liberal moderado, seja restaurador, blá. Mas como é que isso funcionava então a regência? Quem de fato era regente no Brasil? Galera, no primeiro momento a regência se formou assim, ó. A gente teve aí o que a gente chamou de regência trina provisória, que foi eleita logo assim que Dom Pedro foi embora.
tá? Essa regência trina provisória era formada principalmente por, em sua parte, liberais moderados, tá? E aí que eram entendidos, obviamente, como meio termo, né? Ninguém queria botar os exaltados no poder, porque aí também seria uma transformação política muito grande, e ninguém também queria botar os restauradores no poder, porque significaria também um predomínio político português. Ai, ficou turco. Um predomínio político português muito forte. Então, por isso, você busca um meio termo. Então, essa formação das regências, no primeiro momento, ela foi marcada numa regência trina provisória, e aí logo depois você teve essa regência trina provisória, dentre as suas atribuições, uma delas foi justamente convocar eleições para a eleição de uma regência trina permanente, né? Que está aí também marcada em amarelo para você. Então, foram 3 regentes, né? Num primeiro momento, obviamente. Então, você teve a regência trina provisória e a regência trina permanente. A regência trina provisória era comandada pelo general Francisco de Lima e Silva, pelo senador Vergueiro e pelo Carneiro de Campos. Já a regência trina permanente mantinha a presença do general Francisco de Lima e Silva, do Braulio Muniz e do José da Costa Carvalho. Eles, inclusive, em alguns momentos tentaram afastar o José Bonifácio do menino. Mas quem está aí na foto para vocês, vou tentar fazer até vou fazer uma seta, é o general Francisco de Lima e Silva, né? Pai do Barão de Caxias, pai do Luiz Alves de Lima e Silva, de quem a gente vai falar já já. Então, esse general aí, na verdade, ele fez presença em 2 momentos das regências. E aí, galera, durante esse primeiro momento regencial, uma figura muito importante, eu vou até fazer uma seta aqui, mas eu já vou explicar o que foi essa lei Feijó, mas só por causa do nome, né? Que é esse rapaz aí que está na foto para vocês, que era o padre Antônio Diogo Feijó. Diogo Antônio Feijó, ao contrário. O padre Feijó, na época, ele era o ministro da Justiça, né? Foi escolhido pelos regentes como ministro da Justiça e ele tinha uma importância política muito grande dentro do Brasil. Por que ele tinha importância política? Porque ele que promoveu as grandes transformações do período regencial, né? É uma figura um tanto quanto polêmica, o padre Feijó, né? Existem, inclusive, em alguns momentos aí, relatos, né, de que o padre Feijó vivia um relacionamento com a sua própria irmã. Mas, enfim, isso aí, né? A gente não vai falar da vida pessoal dele. E aí o padre Feijó, como ministro da Justiça, teve uma atuação do que a gente fala que promoveu no Brasil um avanço liberal. Por que ele promove um avanço liberal? Porque, olha só, costumeiramente, alguns historiadores defendem que o período regencial foi o que a gente chama de primeira experiência republicana no Brasil. Por quê? Porque foi o período em que as províncias, durante todo o período imperial, foi o momento em que as províncias tiveram maior liberdade política. Então, é como se o Brasil se inspirasse em alguns momentos nas federações, né, como os Estados Unidos, ou, por exemplo, nas repúblicas que o cercavam, como a Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Então, costuma-se dizer que foi aí a primeira experiência liberal da história do Brasil, ao mesmo tempo também que teria sido uma espécie de protocolo ou de início republicano, né? Embora depois vá se consolidar, porque vai no futuro, embora depois tenha se consolidado o Império novamente. Mas diz que foi aí um período, uma experiência republicana, no qual a gente teve como principal, né, transformador esse cara aí, o padre Feijó. Em 1831, Feijó foi responsável pela criação da Guarda Nacional. Tá? A Guarda Nacional, na verdade, ela era uma guarda civil, que era formada, obviamente, por quem? Pelos grandes latifundiários, né? Os grandes latifundiários, ou os grandes proprietários de terra, para quem tiver em alguma dúvida do que significa a palavra latifundiário, eles, obviamente, pegaram o poder dentro dessa Guarda Nacional, que tinha como objetivo reprimir, suprimir qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de revolta, ou qualquer tipo de coisa que ameaçasse a segurança nacional. Eles ficariam nessa guarda até os seus 60 anos, quando depois seriam compulsoriamente aposentados, né? E aí é interessante porque, inclusive, foi essa Guarda Nacional que deu origem ao que a gente chama de coronelismo, né? Que só se consolida lá na proclamação da República. Por enquanto, a gente fala da Guarda Nacional enquanto uma instituição civil de controle. Então, ela marca principalmente a ideia da descentralização da defesa, né? Ou seja, você tira um pouco do papel do Exército. Importante lembrar que o Exército ainda era formado, em parte, por portugueses. Embora a regência tenha criado uma lei
de que todo português que não se naturalizasse dentro do exército, tipo assim, você estava dentro do exército, aí durante a regência, se você não se naturalizasse brasileiro, você era expulso do Brasil. Então você tinha até mesmo alguma política aí para tentar diminuir a participação portuguesa. Então foi marcado aí pela descentralização, né, dessa defesa, ao mesmo tempo em que essa Guarda Nacional representa um aumento de poder das elites rurais. Então, a aristocracia rural, os grandes proprietários de terra se tornaram ainda mais poderosos. Ao mesmo tempo, o padre Feijó também comandou uma reforma do Código de Processo Criminal dentro do Brasil, instituindo pela primeira... Olha como é bem liberal, né? Se afastando um pouco daquela monarquia forte, absoluta. Instituindo no Brasil pela primeira vez o habeas corpus, que é o direito de uma pessoa responder um crime em liberdade. Não tinha isso no Brasil antes. E ele aumentou o poder do juiz de paz, né? O juiz de paz aí, que são os juízes de cartórios, que foram instituídos na época pela regência, né? Então o juiz de paz ele passou a de fato ter autonomia judicial sobre as províncias. E aí, por que isso representa descentralização? Porque antes, quem é que tinha autonomia sobre, quem é que tinha poder sobre as províncias? O juiz federal, federal não, né? O juiz do Rio de Janeiro, né? O juiz imperial, o juiz que tivesse aí uma jurisdição na capital. Agora não, você passa a ter para cada Assembleia Legislativa, né, provincial, que a gente vai ver já o que é, você passa a ter o juiz de paz, né, que é aí uma autoridade interessante que antes você não tinha, então uma descentralização política também. Essa reforma do Código do Processo Criminal foi feita em 1832. Então, vocês podem ver que a ideia, né, das regências é justamente descentralizar a administração política dentro do Brasil, que antes era muito concentrada no Império e era muito concentrada lá na cidade do Rio de Janeiro. Uma parada interessante foi a criação da Lei Feijó, lá em 1831, que agora sim eu explico o que é. Foi uma lei que proibia, pela primeira vez, obviamente já cumprindo a promessa que havia sido feita à Inglaterra, de abolir a escravidão. Em 1831 foi feita a Lei Feijó, que ela proibia o tráfico internacional de escravos, ao mesmo tempo em que ela também instituía que todo escravo que não tivesse nascido no Brasil, ou seja, qualquer um que tivesse nascido, né, no continente africano, ele estaria automaticamente liberto. Então é uma lei que, inclusive, em certos momentos é abolicionista, né? O problema é que essa lei ficou conhecida pela primeira vez como lei para inglês ver. Quesitos que a Inglaterra vê aquilo ali e acha bonito, bate palma. Mas no final das contas aquilo ali não surte efeito nenhum, porque ninguém respeitou a Lei Feijó. O tráfico internacional de escravos continuou sendo feito e tudo mais, nenhum escravo foi liberto. O tráfico internacional de escravos só foi proibido mesmo em 1850 na Lei Eusébio de Queiroz, mas a gente vai falar dela já já. Só daqui a 19 anos. E o Feijó, ele acabou organizando tudo isso, né, e acabou oficializando tudo isso lá no Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834, ele representava um adendo à Constituição, né, aquela Constituição lá de 1824, a Carta Outorgada, como se fosse algo a mais nela. E aí, dentro desse ato adicional à Constituição, a gente tinha a formação das Assembleias Legislativas Provinciais. Assembleia Legislativa é onde você faz leis. Então, cada província passou a ter uma Assembleia Legislativa que formulava as suas próprias leis. Como hoje em dia, a gente não tem, cada estado não tem uma Assembleia Legislativa. No Rio de Janeiro, a gente não tem a Alerj. Então, você cria aí essas Assembleias Legislativas. Extinção do Conselho de Estado. O Conselho de Estado, que era um conselho formado no Rio de Janeiro para justamente centralizar a administração pública. Então, o ato adicional cria as Assembleias Legislativas, ou seja, dá mais poder às províncias, extingue o Conselho de Estado e ainda mais ao mesmo tempo que ela descentraliza a política, ela centraliza a administração regencial, que antes era formada em regência trina provisória e permanente, né, posteriormente, e agora vai passar a ser dividida em uma instituição da regência una, ou seja, vai passar a ter somente um regente. E adivinha quem foi eleito o primeiro regente do Brasil? O Padre Feijó. Então, o Padre Feijó foi eleito aí como primeiro regente no que a gente chama de regência una. É óbvio que teve uma transformação muito grande. Então, o Brasil passa a ficar muito mais descentralizado. Isso tudo, nesse meio tempo todo, o José Bonifácio já tinha sido destituído do ensinamento do imperador, e não era mais ele que dava tutoria ao menino, mas ele ainda estava sendo ensinado para ser rei, tá? Tudo isso aí está acontecendo, esse rebuliço todo, e o menino está lá aprendendo não sei quantas línguas, não sei quantas estruturas políticas. Dom Pedro foi educado a vida
toda para ser imperador do Brasil. A vida toda. Era um menino que tinha vida regrada. Ele acorda de manhã, estuda, faz esgrima, anda a cavalo, qualquer coisa. Aí ele tinha horário para brincar, horário para ver as irmãs, horário para comer, horário para estudar, tudo. A vida dele foi feita para o momento em que ele fosse imperador do Brasil. Dom Pedro falava 17 línguas, cara. Das 17, 14 ele era fluente. Então, o cara tinha aí um vasto conhecimento. Agora, em 1834, a gente teve uma mudança muito grande dentro da história do Brasil, que foi a seguinte. Dom Pedro I morreu. Dom Pedro I morreu lá em 1834 e a gente teve uma reorganização das forças políticas. Por quê? Porque antes os restauradores que defendiam a volta de Dom Pedro, agora não pode mais desejar a volta dele. A não sei que, obviamente, Dom Pedro viesse do além. Mas como não tinha como vir do além, aqueles 3 grupos políticos, liberais exaltados, liberais moderados e os restauradores, agora se resumiram em 2 grupos políticos. Os progressistas, que reúnem os liberais exaltados e parte dos liberais moderados, tá? E os regressistas, que reúnem a parte mais conservadora dos liberais moderados e também aí os restauradores. Então, progressistas, liberais moderados e uma ala também mais avançada dos liberais, os liberais exaltados e uma ala mais avançada dos liberais moderados e os regressistas, que é a ala mais conservadora dos moderados e também os restauradores. Agora, embora tenha sido uma experiência liberal de maior autonomia das províncias, isso não significou paz, né? Isso não significou calma política em outros sentidos, né? Pelo contrário, a autonomia era tanta que no final das contas ninguém sabia direito quem é que estava mandando no Brasil. Então por isso o Brasil viveu pelo menos 5 grandes revoltas, né? Ou 5 grandes rebeliões residenciais que a gente chama, né? Que foram justamente essas que estão descritas para vocês aí no texto, no slide. A cabanagem, a sabinada, a revolta dos malês, a balaiada ou a farroupilha, né? Ou a guerra dos farrapos, que aí é a mais famosa, que talvez, pelo menos o nome, em algum momento vocês já devem ter escutado. Mas enfim, essas 5 grandes rebeliões que em determinados momentos ameaçaram a unidade territorial dentro do Brasil, né? A cabanagem, por exemplo, né, que eu vou sublinhando aí para vocês irem acompanhando, a cabanagem que aconteceu entre 1835 e 1840, né, aconteceu lá no Pará, ela recebe esse nome porque, na real, ela foi uma rebelião dos liberais exaltados, né? Naquele momento, dentro do Pará, quem governava eram justamente os liberais moderados, e ainda você teve a chegada de um conservador ao poder. E aí, por isso, os liberais exaltados decidiram não aceitar essa situação e proclamaram uma república no Pará. Se chama cabanagem por causa daqueles que lideraram a rebelião serem uma população que vivia na beira dos rios, né? Esses liberais exaltados, e nessa beira dos rios eles viviam em cabanas, então por isso eles eram chamados cabanos. Então, cabanagem foi uma rebelião, né, republicana, isso é muito interessante. Foi uma rebelião republicana dentro do Brasil que ameaçava aí separar o Pará e proclamar ali uma república independente, tá? Muito interessante da gente pensar essa situação, porque os liberais exaltados não aceitariam a presença de um conservador na sua região. Já a revolta dos malês, que também aconteceu no mesmo ano, mas dessa vez na Bahia, foi uma rebelião dos escravos, tá? Escravos islamizados, né? Escravos islâmicos, que se chamavam malês, né? Se costumava se chamá-los assim. E aí esses escravos, em 1835, cansados, obviamente, dos castigos físicos e de toda a crueldade que era imposta, né, no regime escravocrata, se revoltaram contra os seus senhores e começaram uma rebelião. Só que essa rebelião ela tinha alguns aspectos, né, interessantes, como, por exemplo, eles desejavam a abolição da escravidão, mas a construção de uma sociedade islâmica na Bahia, né? Não a construção, por exemplo, de uma república como, por exemplo, nos moldes do Haiti, né? Inclusive, o grande medo dos senhores de escravo é o que a gente chama de haitianismo, porque no século XVIII
O Haiti tinha conquistado a sua independência através de uma luta de escravos. Foram os escravos que fizeram a independência do Haiti. Então, havia aqui no Brasil o medo do chamado haitianismo. Como o Brasil tinha uma população escrava muito grande, né, o medo de que, de fato, esses escravos também tomassem o poder aqui no Brasil e começassem uma rebelião que destronasse o império ou causasse sequelas sociais muito grandes. Então, a revolta dos malês, que foi uma revolta dos escravos, foi uma revolta que durou um dia, tá? Foram só algumas centenas de escravos que participaram, e aí a revolta foi facilmente controlada pelas tropas imperiais. Então a ideia seria justamente você formar uma república de escravos islâmicos, né? Formar uma sociedade islâmica de escravos aqui no Brasil. Mas acabou não indo para frente, mas gera aquele medo, desperta aquele sentimento haitianista, né? Aquele medo do haitianismo, o medo de que os escravos fizessem uma rebelião. Uma outra revolta, que essa daqui tem uma característica que eu só conheço da história do Brasil nessa revolta, foi a Sabinada, também uma revolta liberal, tá? Lá na Bahia também, liderada por esse cara aí que está na foto para vocês, o Francisco Sabino, por isso inclusive recebe o nome dele, né? A Sabinada, em homenagem ao Sabino, que era também uma revolta republicana, né? Na ideia de que cada vez mais um avanço restaurador, um avanço conservador vinha no Brasil, e aí você tinha a troca dos governadores de província, né, os presidentes de província. E aí você teve um momento em que os liberais, né, se revoltam contra os conservadores que estavam no poder e tomam o poder na Bahia. Só que a Sabinada, ela tinha uma característica que eu só vi até hoje nessa rebelião na história do mundo. Pode ser que tenha outra, mas eu não conheço. Que é um separatismo temporário. Olha só, a cabanagem é separatista. Quer separar aquela região do Brasil. A dos malês, beleza, é um separatismo islâmico, é uma parada mais diferente. A Sabinada, ela fala o seguinte, galera, a gente vai se separar do Brasil enquanto Dom Pedro é menor de idade. Depois que Dom Pedro fizer 18 anos e virar rei, a gente volta. Eu nunca vi isso na história do mundo, mas aqui no Brasil a gente conseguiu produzir uma rebelião de separatismo temporário. Ou seja, uma rebelião que prezava justamente isso. Separa e volta. Mas aí as duas mais famosas, né, as duas que acabam tendo um memorial mais conhecido, né, a balaiada que aconteceu no Maranhão, tá? A balaiada entre 1838 e 1841, que aí essa rebelião foi uma rebelião bem pobre, digamos assim. Bem pobre no sentido não de pobre de conteúdo, nada disso, pobre de gente mesmo. A galera que participou da balaiada era uma população bem pobre, né? A ideia ainda republicana seria... Você tinha três grandes líderes, né? Você tinha o Miguel Balaio, que obviamente é quem dá nome à rebelião. E aí você tinha o Manuel Balaio, né? Acho que travou aí o vídeo um pouquinho. Mas enfim, Manuel Balaio, que era aí dá o nome à rebelião, né? Porque ele era um fabricante de balaios, que é uma cesta que você faz, né? Artesanal. O vaqueiro, né? O Raimundo Gomes, na época, que era aí uma das lideranças também da revolta. E por último, o Cosme, né? Que também era chamado Negro Cosme, que era aí o líder do quilombo daquela região ali. Na real, eles estavam cada vez mais insatisfeitos com o governante da província do Maranhão, né? No caso aí, o Camargo, que obviamente cada vez compunha mais uma repressão sobre o povo. E o Maranhão, naquele momento, via numa descendência econômica, né? Porque o açúcar já não gerava mais o mesmo lucro que antigamente. E aí, por isso, você tinha uma situação de muita pobreza. E aí você imagina essa pobreza sendo respondida com violência, né? Com opressão e tudo mais. Então, por isso, você acaba tendo uma revolta republicana dessa galera. E eles tomam lá a Vila de Caxias. E, num outro momento, aí, eles tentariam tomar a Vila de São Luís. Na época, o Manuel Balaio, ele participa da revolta porque uma de suas filhas tinha sido violentada sexualmente por um dos soldados das tropas imperiais. Então, por isso, você tem a revolta dos três aí. E aí, por isso, a balaiada encontrou seu fim no Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, também conhecido como o Pacificador, né? Que na época, na balaiada de pacificação, não teve nada, né? Pelo contrário, o que a gente teve aí foi uma situação de extrema violência com a população que vivia no Maranhão, né? Ele tratou a galera aí com bastante violência, a maioria dos revoltosos
ou foi morta ou foi presa, e os escravos que participaram da revolta, né, porque tinha escravos ali, eles foram ou presos ou reescravizados. E a mais famosa, né, dessas rebeliões regenciais foi justamente a Farroupilha, né, ou também chamada aí de Guerra dos Farrapos, que foi a que durou mais tempo, né? Durou entre 1835 e 1845. E a Farroupilha que foi liderada na época pelos grandes produtores rurais, né, do Rio Grande do Sul, que eram aí os produtores de charque, né? Charque, para quem não sabe, né, a carne seca, era aí o grande produto de exportação do sul. Cara, tá difícil eu ficar parado aqui nessa cadeira, mas vocês sabem que eu não consigo ficar parado, né? Eu dando aula, eu fico andando de um lado para o outro, então é meio que até ilusório imaginar eu parado aqui sentado dando aula. Mas enfim, então esses grandes produtores de charque, eles estavam cada vez mais insatisfeitos com o governo regencial, porque os impostos sobre o charque estavam cada vez mais altos e, ao mesmo tempo, também você tinha você tinha um imposto muito alto sobre o charque brasileiro e aí você não tinha taxação sobre o charque argentino. Então, no final das contas, era mais barato você comprar o charque argentino do que o charque do Rio Grande do Sul. Então, por isso, eles começam a uma revolta, começam a exigir do governo, estou simplificando, mas a ideia seria justamente você exigir do governo que se abaixasse o preço desse charque e, ao mesmo tempo, também exigir a troca de comando, né? Exigir a troca aí no governo regencial para que se colocasse alguém mais próximo desses grandes produtores de charque, alguém que de fato corroborasse com as suas ideias, né? Então, esse preço abusivo do charque acaba incentivando essa rebelião, mas não é o principal, não, quer dizer, não é o único motivo pelo qual ela se mantém. É claro que é o principal, mas não se manteve, não se construiu toda a rebelião só por isso. Se constrói também pela diferença política entre os liberais e os conservadores. Então, por isso, você teve uma revolta que, né, do Rio Grande do Sul promoveu aí duas repúblicas, né? Um lado a República Piratini, ou a República Rio-Grandense, proclamada no Rio Grande do Sul, e por outro lado também a gente teve a proclamação da República Juliana, em Santa Catarina. Não recebe esse nome porque alguém era apaixonado por uma moça chamada Juliana, e sim porque a república foi proclamada em julho, então Juliana. E aí por isso essas duas repúblicas tinham como objetivo aí justamente o separatismo, né? E até hoje o sul do Brasil mantém um ideal separatista muito forte, né? Tem aquela ideia do Sul é meu país e tudo mais, então você tem até hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, propõe em determinados momentos um separatismo em relação ao Brasil. A foto que está aí para vocês representada é do Giuseppe e da Anita Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi, conhecido como herói de dois mundos, porque já perto ali do final da Farroupilha, ele assumiu a liderança da rebelião. Italiano, né? Ele não era brasileiro, ele era italiano, se apaixonou pela Anita e tudo mais, ficou por aqui, mas ele era italiano e ele tinha, inclusive, depois, né, mais pra frente, ele luta na guerra lá da unificação italiana, lá já em 1860, 1850. Então ele luta aqui no Brasil, pela Guerra dos Farrapos, e depois vai para a Itália para lutar lá pela Guerra da Unificação Italiana, lá pelo sul. Ele comanda o Risorgimento. Mas enfim, isso é a aula de História Geral. Só para vocês terem noção que ele é um revolucionário tanto do Brasil quanto na Itália. E aí eles recebem. Aí, de fato, você tinha como os revolucionários adquiriram apoio dos farrapos, os liberais exaltados, inclusive eram os liberais exaltados que fizeram a revolta. Então, por isso que eu falei, você tem a briga pelo charque, mas também tinha uma briga entre os liberais exaltados e os conservadores. Então, por isso, a gente teve aí esses liberais exaltados, que eram chamados farrapos, por causa das roupas, né, dos panos velhos, eles acabam aí integrando a revolta. E aí, em 1839, só 4 anos depois da rebelião, é que esses revolucionários passaram a ser chamados pela oposição, ou seja, o governo passou a reconhecer eles como os farrapos também, por isso que passaram a chamá-los de farroupilhas. Então, eles chamam até mesmo num termo muito mais pejorativo do que de fato de homenagem. Tranquilo? Então, essas rebeliões, elas tinham um problema aí. Qual é o problema? Se vocês olharem, cabanagem, separatismo. Sabe nada? Separatismo temporário, mas ainda assim, separatismo. Malês, haitianismo, o que ameaça ainda mais o Brasil, porque o Brasil tinha muito mais escravos. Balaiada, separatista. Farroupilha, separatista. Então, começou a rondar no Brasil um medo de que, de fato, o Brasil sofresse uma separação territorial.
de que o Brasil sofresse com aquilo que a América Espanhola sofreu. Então, a ameaça que essas rebeliões trouxe à unidade territorial levou ao medo de que o Brasil sofresse com aquilo que a América Espanhola havia sofrido, que foi justamente o separatismo territorial. Como assim? Antes a América Espanhola era uma coisa só. Depois da sua independência, formou a República da Argentina, a República do Chile, a República do Peru, a República da Bolívia, a República da Venezuela, tudo mais. Então, o medo de que o Brasil sofresse com essa separação territorial, que o Brasil sofresse, né, inclusive o medo dos grandes proprietários de terra de que o Brasil se formasse uma república essa que ameaçasse os seus poderes, né, uma república que, né, pudesse ser construída até mesmo numa revolução social, né, o medo de que, de fato, o Brasil passasse por alguma transformação que ameaçasse esses caras. Então, por isso, o Brasil passou por um chamado regresso conservador. O regresso conservador, que foi liderado na figura da regência una do Araújo Lima, né? Logo depois é que o padre Feijó teve que se afastar da regência, assumiu o Araújo Lima, que lidera o chamado regresso conservador. Esse regresso conservador transforma basicamente tudo aquilo que os liberais tinham feito inicialmente em absolutamente nada. Então, por exemplo, a gente teve aí a chamada lei interpretativa do ato adicional. A lei interpretativa do ato adicional, ela basicamente cancela o ato adicional. Então, ela propôs uma revogação dos atos liberais, tá? A lei interpretativa foi feita em 1840, tá? Só para vocês ilustrarem certinho o ano. Então, ela acabou com as assembleias legislativas provinciais, ela tirou o poder praticamente dos juízes de paz e ela também acabou aí instituindo maior centralização política na cidade do Rio de Janeiro. Com medo, óbvio, de que isso acontecesse e que se perdesse poder, a gente teve uma nova organização dos atores políticos dentro do Brasil. A gente teve a formação, né, do chamado Partido Liberal, que era formado pelos liberais moderados, né, em suas partes, em parte pelos liberais exaltados e em alguns momentos também por alguns liberais moderados, e o Partido Conservador, que era aí em parte liberais moderados e alguns restauradores também. E aí a grande diferença entre esses dois partidos era o nome, porque no final das contas, em atuação não tinha diferença nenhuma. Tem até uma charge aí que ilustra eles, ó. Nada de mexer na grande propriedade, ia falando, e nem no trabalho escravo. Por quê? O Partido Liberal, ele tecnicamente defendia uma descentralização política, e o Partido Conservador, tecnicamente, defendia uma centralização política. O que cada um dos dois fez para valer o seu projeto político? Nada. No final das contas, você tinha, no Partido Liberal, latifundiários, escravistas, interessados em manter o privilégio da sua propriedade rural e da sua riqueza. Esse era o Partido Liberal. O que era o Partido Conservador? Proprietários de terra e de escravos, ricos, interessados em manter os seus interesses políticos. É a mesma coisa, é a mesma classe social que compõe tanto os conservadores quanto os liberais. Então, no final das contas, teve uma manutenção de status quo, porque os dois partidos que estavam ali estavam defendendo exatamente a mesma coisa. Tanto que tem uma frase no Segundo Reinado que diz, né, a gente vai falar melhor um pouco na aula do Segundo Reinado, mas diz, nada tão liberal quanto um conservador no poder, e nada tão conservador quanto um liberal no poder, porque no final é a mesma coisa. Não propõe transformação nenhuma. E aí, por isso, a gente tem aí uma reorganização das forças políticas que até facilitam a administração do Pedro, né, quando ele, de fato, assumiu o governo, e esse ano ainda, em 1840. Mas essa reorganização das forças políticas marcam aí um período até mesmo de estabilidade dentro do Brasil regencial. A grande parada é que quem está construindo todo esse poder político novo são os conservadores. Os conservadores estão construindo isso tudo para manter os seus privilégios. Então, eles afastam qualquer medida liberal. Então, esses liberais olham e falam, cara, a gente vai perder poder. A gente vai perder porque os conservadores estão controlando, eles estão lá na regência e deu ruim. Como é que a gente volta para o poder? Quem é a única figura política dentro do Brasil que pode colocar os conservadores para fora e dar poder para a gente? Cara, se tiver liberal ou se tiver conservador no poder, é a mesma coisa. Politicamente não muda nada. É muito mais uma questão de ego, de que eu quero estar no poder. Mas olha, quem é a única figura política que pode fazer isso? Dom Pedro. Na época, com 14 anos de idade,
eles formaram o chamado Clube da Maioridade, que seria um clube para promover a antecipação da maioridade de Dom Pedro para que ele se tornasse rei. E os liberais chegaram e perguntaram para ele: e aí, meu querido, quer ser rei? A literatura conta que Dom Pedro, né, isso é muito mais fábula do que qualquer outra coisa, mas a literatura conta que Dom Pedro olhou nos olhos e disse: quero já. E aí, né, uma ideia de que ele tinha, é muito mais no sentido de que Dom Pedro não teve medo de se tornar rei, porque ele tinha sido educado a vida toda para aquele momento. Toda a existência dele foi formulada para aquele momento, quando aquilo ali chegasse. E, de fato, quando chegou, ele assumiu o governo no chamado golpe da maioridade. Então, o golpe da maioridade dado em 1840 foi justamente uma reação liberal. Os liberais conseguiram convencer Dom Pedro, né, a assumir o poder e fizeram uma articulação política para que o Senado, na época vitalício, passasse a lei da maioridade e Dom Pedro se tornasse o novo rei, aí em 1840, com apenas 14 anos de idade. Então, em relação ao segundo reino, em relação às regências, eu quero que vocês entendam que é um período de grande agitação política, porque, olha só, a gente teve, em alguns momentos, a gente teve 3 partidos, depois 2, depois são 2, mas agora são 2 diferentes, então é um momento de grande agitação política e reorganização dos poderes dentro do Brasil. É um momento de instabilidade econômica e é um momento que foi marcado numa experiência republicana e numa experiência liberal. Mas tudo isso terminou com o golpe da maioridade, lá quando o imperador se torna o rei menino, com seus 14 anos, justamente porque, tanto porque essas elites aristocratas, né, essas elites rurais, essas elites que tinham medo de perder prestígio, de perder poder, ficaram assustadas, isso é a parte mais importante da aula, ficaram assustadas com as rebeliões regenciais. Então, com medo de que o Brasil pudesse se separar, perder a sua unidade territorial e eles perderem poder e prestígio, convencem Dom Pedro a assumir o trono com 14 anos de idade. E aí agora Dom Pedro assume o trono, uma ideia de pacificar, apaziguar a situação política dentro do Brasil, e de fato isso ele fez. Tanto que o cara agora ele assume em 1840, ele só cai em 1889. Dom Pedro governou por 49 anos. Ninguém governa um país por 49 anos se não conseguir garantir um mínimo de estabilidade para ele. Então, Dom Pedro assume num contexto de instabilidade, de agitação política e incerteza econômica para justamente promover agora a tranquilidade política e o crescimento econômico. Tranquilo, queridos? Então, espero que tenha sido claro aí para vocês as agitações que envolveram a vida do jovem imperador até que, de fato, ele tomasse o seu trono em 1840. Então, a gente se vê aí na nossa próxima aula, tranquilo? Beijo!